Também enrole não, viu? Não tô vendo não. Minha irmãzinha que tá vendo Bunny Holly. Vou ver esse react, né? Eu gosto de react. Nossa, que bosta. Que tem uma bebê e sua amiga Rita que descobriu que está grávida. E esses foram os motivos pelo qual Natasha agiu como uma babaca pra cima delas. Então, para tentar acalmar os ânimos, decidiu se isolar numa cabana à beira do mar, para ver se colocava as ideias no lugar. Mas como é o destino, né? Além de presenciar uma morte, um bebê caiu em seus braços. E o editor, coloca o contador de mortes aí, pois o que Natasha mais viu com o bebê foi mortes ao seu redor. Primeiro de 2 policiais, depois de um velho em uma conveniência, no qual não conseguia se livrar dele por algum motivo sobrenatural. Assim como a antiga mãe e a outra mãe antes dela. E até um cachorro que não tinha nada a ver entrou na lista. E o problema era ainda maior, pois o bebê cria um campo de distorção da realidade. E como se a mãe realmente tivesse tido o bebê, com todos ao seu redor acreditando que realmente ela era a mãe dele. Que pra mim foi um dos elementos mais interessantes, extremamente novo visto em uma série, né? Sim. Mas o lance é que uma senhora chamada Evans estava na cola deste bebê há anos e queria ajudar Natasha a se livrar dele. Onde nossa lista só aumenta, pois para sua surpresa, ele já vinha matando mães por muitos anos. E parece que esse era o lance do bebê. Matava as mães, mas ninguém sabia que elas tinham um filho. Nossa! Já a senhora Evans estava obcecada em matar o bebê, pois ela tinha acabado com o amor de sua vida no passado, fora que o bebê não criava o campo de distorção com ela. E também, por algum motivo ainda não explicado, via todas as mães que ele já tinha matado, como se fosse um karma em sua vida. Tá, mas se esse era o problema, por que não acaba logo com esse demôniozinho? E foi daí que surgiu mais um mistério, além de ele não envelhecer e parece não sofrer nenhuma lesão. Se tentar matar o bebê, a mãe atual também morre, e isso iria acontecer com a Natasha, que tá aí 2 pontos ótimos que nunca foi se visto em uma série, hein? É verdade! Tá bom, mas e aí, como ele nasceu? Uma cegonha veio do inferno e trouxe o filho de Lúcifer pra terra? Não. Bom, não é bem assim, mas é daí que a senhora entra na história. Ela era apaixonada por Ellen, uma mulher típica dona de casa dos anos 70. Tá bom, mas e aí, como ele nasceu? Uma cegonha veio do inferno e trouxe o filho de Lúcifer pra terra? Não. Bom, não é bem assim, mas é daí que a senhora Evans entra na história. Ela era apaixonada por Ellen, uma mulher típica dona de casa dos anos 70, com um marido bem sucedido e, claro, ela não o amava e sim tinha uma grande paixão por Evans. Um amor perigoso, pois além da sociedade nessa época ser muito machista, era extremamente preconceituosa. E bom, na melhor oportunidade que teve, armou de escapar, pois na verdade odiava seu marido e ainda tinha que fazer as coisas na marra com ele. E foi nessa que juntos viveram por um curto período naquela mesma cabana que Natasha foi no começo da série. E depois, com o medo do preconceito da época, em um abrigo para casais de lésbica. O problema é que Ellen estava grávida e lidar com isso era muito complicado, pois seu marido, além de rico, era muito influente na cidade. E quando Ellen precisou ir ao médico, foi lá que ele teve Merda. oportunidade e levou Ellen para casa, sedado o tempo todo para que Ellen não escapasse, pois segundo Jack, seu marido, queria muito seu filho de qualquer maneira e nem escapar era possível, visto que cuidavam dela o tempo todo. Bom, o tempo passou e mesmo com a infelicidade no seu rosto, ela finalmente teve o bebê. E olha só, o bebezinho assassino aí. E tá aí respondido, ele não veio do inferno, apenas de um relacionamento bastante infeliz e estranho. Mas ela nunca aceitou o bebê e ele nunca foi amamentado por sua mãe. E Judy, uma amiga da família, ficou encarregada de cuidar dela e do bebê o tempo todo. E os dias e as semanas se passaram e Ellie não aceitava o pequenino como filho, apenas pensando em uma oportunidade de fugir novamente. E foi numa dessas que a violência começou, pois com uma agulha de crochê furou a garganta de Judy e não teve coragem de levar o bebê contigo. E como encontrou seu marido na escada, o empurrou, acreditando que tinha matado ele. Só que o drama
drama começou a partir daí, pois nunca mais teve paz em sua vida. Mesmo indo se esconder na cabana, a infelicidade não saiu de Ellen. E pior, de alguma forma, o bebê foi atrás dela. Agora como? Ninguém sabe. E Ellen, manipulada por ele, foi parar no fundo do mar. E foi a partir daí que a senhora Evans começou a caçar o bebê. Ok, de volta à história, Natasha estava no santuário de sua mãe, que cuidava de adolescentes órfãos num lance meio hippie de coletividade e companheirismo. O problema é que o bebê manipulou todas elas e fez esses adolescentes atacarem os adultos com pedras e tudo mais. Enquanto isso, a senhora Evans, que conseguia ter visões das outras mães mortas pelo bebê, descobriu que o pai dele ainda estava vivo e foi revelado que tinha jogado uma maldição nele, que não faz muito sentido, pois o bebê nasceu antes disso tudo. Mas era ótimo para a investigação de talvez acabarem com ele. E depois de toda a confusão no santuário e ninguém se ferir gravemente, pois Natasha teve uma boa conversa com o bebê, a senhora Evans deu a dica para irem atrás do pai dele, que ainda estava vivo. E isso poderia ajudar a quebrar este vínculo e talvez a grande maldição. Legal! O problema é que Jack não morreu, mas já estava nas últimas no hospital. E a dúvida de Natasha era se ele realmente era um bebê ou uma entidade e se realmente era uma maldição. Será que quando fosse retirada ele iria crescer como uma pessoa normal ou apenas desapareceria no mundo? Bom, iriam descobrir isso no dia seguinte, pois Natasha descobriu onde Jack estava. O diretor do Rotary Club da cidade. Um cara que continuou rico e influente, só que agora com um problema grave de pulmão. E eu fiquei pensando, será que eu perdi algum episódio ou não prestei atenção? Pois estava muito confusa essa história. Pois o que as duas queriam de verdade? E pelo que eu entendi, a maldição só acabava se Jack fosse morto pela senhora Evans, que era a única capaz de fazer isso, pois ela tinha que morrer junto para acabar com a maldição. Mais confuso que isso, impossível, né? Com certeza. E foi isso que ela fez, esperando Natasha dormir para levar o bebê com ela para o hospital, no qual iria tacar fogo no desgramado, só que as loucuras tomaram um rumo diferente. Primeiro, Natasha começou a ter um pesadelo estranhíssimo com a senhora Evans, de quando ela ainda era nova. E mais uma revelação, pois na verdade não havia maldição nenhuma, e tudo aquilo era fruto da cabeça da senhora Evans. Não existe uma maldição. Uai! Mas calma, pra não deixar mais confuso do que já tá. Na verdade, ela só queria vingança. Iria tacar fogo nela e nele juntos, mostrando o bebê que ele teve com Ellie. Por sinal, o velhote tinha uma memória muito boa. E eu não sei de onde veio, mas ainda tinha força para quebrar um vaso na cabeça da senhora Evans e ainda tentar enforcar ela. Só que, por ironia do destino, acabou infartando para deixar a senhora Evans ainda mais desesperada, pois assim ela não acabaria com a maldição. Só que Natasha chegou e acabou com a graça da velha, dizendo que tudo não passava de coisas da sua cabeça e não existia maldição nenhuma, e a única coisa capaz de acabar com o bebê era dando aquilo que ele queria, uma mãe que desse muito amor para ele. E se ninguém fizesse isso, Natasha iria fazer. Aí eu fiquei pensando, poxa, agora que a série fica mais ruim do que já tá, pois vai acabar com a coisa que era mais interessante nesta série: o bebê matando as pessoas. A mamãe vai te levar pra casa. Uma merda! E foi daí que bateu o desânimo. Não em Natasha, mas em mim, que esperava muito mais violência dessa série do que esse final clichê e feliz. Mas até que aconteceu algumas coisas interessantes, pois Natasha agora deu uma de mãe mesmo. E na pediatra, Natasha não queria que ninguém além dela tocasse no bebê. E mesmo a enfermeira dizendo que era ridículo, que ele tinha que se acostumar com outras pessoas, algo aconteceu quando ela pegou o bebê. Agora eu não sei se foi a Natasha ou o próprio bebê, mas a enfermeira foi parar do lado de fora da clínica. Acho que foi a Natasha. Ai, não acredito. Eu quero saber de verdade. Você é louco? Mas com esse lance de Natasha ser mãe, o campo de distorção começou a mudar. Que tá aí outra crítica a essa série, que poderia ser muito melhor explorado. Mostrar esse elemento de uma forma que ficasse mais realista. E sua irmã Bob, que no primeiro momento acreditava que Natasha tinha um filho, agora saiu do campo de distorção e sabia que o bebê não era real. Era apenas um ser que, segundo a senhora Evans, um poço sem fundo de carência e consumia o amor de todas as mães até não sobrar mais nada. Fora que nada mais era tão importante para... Queria falar com um negócio que
Por favor, gente, curte esse vídeo muito. Só curte, por favor. A Natasha Também quanto o bebê e deixa até o mesmo like, seu se pai, que era a coisa inscreve. mais importante para ela, agora era um problema, revelando um pouco de como o bebê age, pois Natasha acabou atacando o seu próprio pai. E Bob percebeu tudo, sabendo que ela fez isso em função do bebê. E mesmo correndo, não teve jeito, foi pega por Natasha e o bebê a manipulando. E mais loucuras e confusões no final desta temporada, acabou atacando a Sra. Evans também, sem mesmo saber do que estava fazendo. E quando voltou à realidade novamente, bateu o desespero, dizendo que iria acabar com isso de uma vez por todas, indo pro mesmo penhasco que ela encontrou o bebê e iria jogá-lo lá de cima. O problema era fazer isso sem a influência do bebê. E o único jeito era se jogando junto com ele, e talvez o mal acabaria ali. Mas foi a Sra. Evans, na esperança de salvar a todos, que fez isso, mas desta vez caiu dentro da água. Como isso, eu não sei. E o bebê assassino acabou sumindo na imensidão das águas, no qual Natasha salvou a Sra. Evans, e as duas foram parar na praia. Acabou? Eu acho que sim. Porcaria. E sim, pelo que parece, acabou. E Natasha agora era apaixonada pela sua sobrinha. O lance que aprendeu a gostar de verdade de crianças. E a Sra. Evans Então, se tornou gente, uma já viajante vai atrás de acabando por novas aí, então. aventuras para recuperar o seu Porcaria, eu não sei escrever bye. coração. Tá, mas e o bebê? Tá aí, ó, saindo das águas sem ao menos estar molhado, provando que esta série não explicou nada com nada. E até agora, ninguém sabe o que ele é. Bye. Ok, pessoal. Bye. E se inscreve Bom, galera, eu no não canal e trouxe também antes o deixa final like. desta série porque, sinceramente, Tchau. deu uma brochada. Até o episódio